É com alegria que, em mais essa oportunidade, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza um momento de estarmos em contato com os ensinamentos do Mestre, recursos capazes de nos proporcionar o aprendizado, a mudança de atitude na nossa caminhada. Afinal, foi essa a missão do nosso mestre quando veio até uma existência física para servir de mestre, modelo e guia da humanidade. Que nós possamos aproveitar então esse momento para que os ensinamentos que ele nos deixou possam servir de base para que possamos seguir em frente, buscando o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa transformação como espíritos imortais. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar os irmãos a realizarmos uma pequena reflexão, buscando nos conectar com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade superior. Amado Pai, Mestre querido, nesse momento elevamos o pensamento até vós, pedindo o amparo, a assistência para esse momento de reflexão, para esse momento de estudo, que possamos aurir dessa reflexão ensinamentos que nos facilitem a caminhada na direção tua, ó Pai, absorvendo teus ensinamentos, ó Mestre, para que possamos cumprir os objetivos da reencarnação aos quais nos propusemos. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa pequena reflexão, essa pequena prece, em que nos elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre, buscando o auxílio para que possamos bem desenvolver a nossa tarefa. Antes de mais nada, agradecendo à Sociedade Espírita Jesus, nos dando mais uma oportunidade de levar aqueles irmãos que buscam o aprendizado, o conhecimento, os recursos necessários para que possamos seguir em frente na caminhada. O tema que nos foi proposto para essa noite é o sacrifício mais agradável a Deus. Esse tema, esse assunto encontra-se lá nos itens 7 e 8 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da nossa doutrina espírita, como todos nós sabemos. E ela nos diz o seguinte, inicialmente: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. Mateus, capítulo 20, versículos 23 e 24. Então, a partir dessa introdução, dessa colocação inicial, em que o mestre recomenda que, antes de fazermos a nossa oferta ao nosso Pai, busquemos a reconciliação com aqueles irmãos que estão conosco na caminhada, que porventura tenham alguma coisa, contra nós. Porque, na realidade, se o irmão tem algum ressentimento, algo contra nós, é porque, naturalmente, tenhamos nós os prejudicado em um outro momento da nossa caminhada, seja na existência atual, ou seja no decorrer das existências que já se sucederam conosco na nossa caminhada do espírito imortal. Então, lembremos-nos de que devemos estar em paz, em harmonia com aqueles que estão conosco na caminhada, antes mesmo de virmos a nos dirigir ao Pai com alguma oferta. E a gente vai ver exatamente a que tipo de oferta é que se refere à questão do tema do qual nos propusemos a realizar no momento, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Lembrando exatamente o que devemos fazer em forma de sacrifício que verdadeiramente agrada o nosso Pai. É importante que lembremos de que Jesus nada deixou escrito.
seus ensinos deveriam se fixar nas mentes e nos corações dos homens. E essa foi a realidade. O mestre não deixou nada escrito. Os seus ensinamentos deveriam ficar, né, inscritos na nossa mente, nos nossos corações, para que pudéssemos trilhar o caminho da evolução, do crescimento, da nossa evolução como espíritos. Então, foi um ensino informal, no sabor das circunstâncias, dos usos e dos costumes dos judeus, a fim de serem mais facilmente fixados na memória, mesmo sem o entendimento maior das lições. E, na realidade, essa questão do entendimento, o mestre nos trouxe, e de cara a gente, por sermos imperfeitos, habitarmos um mundo de provas e expiações, que caracteriza essa imperfeição dos seus habitantes, né? Então, a partir dessa questão, desse entendimento, fica claro que nós não teríamos as condições necessárias para já fazermos de acordo com aquilo que o mestre veio nos trazer como ensinamento. Mas, naturalmente, ele prometeu, antes de retornar ao plano espiritual, que intercederia junto ao Pai para enviar um Consolador prometido. E, com certeza, a doutrina espírita vem elucidar, nos tirar as dúvidas, nos trazer os esclarecimentos que elucidam aquilo que, naturalmente, nós sempre levamos para o lado material, que é algo que nós conhecemos. E o mestre caracterizou os seus ensinos, naturalmente, pelo aquilo que nós já conhecíamos, aspectos materiais, a prática do que a humanidade exercia, caracterizado principalmente pelos judeus, né? Aquilo que era a atividade do dia a dia. Então, a partir desse entendimento, dessa compreensão, partindo para o verdadeiro sentido da vinda do mestre, que é o entendimento das mensagens, dos ensinamentos para o espírito imortal. E essa realmente é a grande finalidade da vinda do mestre, nos trazer os recursos necessários para que, como espíritos imortais, pudéssemos seguir a nossa caminhada com segurança. E, naturalmente, aos poucos, conforme a humanidade vai evoluindo, essa condição vai se concretizando. E, por exemplo, hoje estamos fazendo essa reflexão, esse estudo com esse objetivo, com base naquilo que a espiritualidade nos deixou como recursos para trilharmos com segurança a nossa caminhada evolutiva. Então, os judeus, como todos os demais povos da época, ofereciam sacrifícios materiais, como animais para serem mortos, conforme os ritos adequados, para agradecerem e homenagearem a Deus. E como nós dissemos, o entendimento inicial era transportando aquilo que o mestre nos deixou como ensino por parábolas para as coisas materiais. Normalmente esquecíamos de fazer aquilo que ele nos disse, ou seja, retirar da letra o lado, a essência, né? Separando a letra do espírito, porque dizia o mestre, o espírito vivifica, a letra mata. Ou seja, se seguirmos ao pé da letra, dependendo de um ensino que tem um tom ilustrativo apenas, nós vamos nos equivocar. Mas ele, com muito amor, nos ofereceu a doutrina espírita com os ensinamentos que os espíritos de luz nos trazem, para que possamos, como dissemos, ter um entendimento adequado, para que possamos seguir em frente na nossa jornada evolutiva. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que, se estamos na Terra para espiritualizar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós, né? Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos nos tornemos inteligentes e bons. Então, na realidade, a questão da doação, do sacrifício que deveríamos fazer ao nosso Pai, na realidade, não é no sentido físico, no sentido de oferendas, porque o Pai não se interessa por coisas materiais. Inclusive, as recomendações
é que o nosso apego seja mínimo com aquilo que diz respeito à materialidade. Naturalmente, temos convicção disso, e o mestre nos deixou isso muito claro, nós necessitamos dos bens materiais caracterizados que necessários, no caso, para a nossa alimentação, para a nossa vestimenta, moradia, educação, ensino, enfim, são muitas as necessidades na área da materialidade. Mas é importante que a gente perceba que não é só isso o importante. Na realidade, a doutrina espírita nos deixa isso muito claro. O verdadeiro patrimônio do espírito é aquilo que ele leva quando deixa a sua existência física. Esse é o patrimônio. Naturalmente que nada daquilo que diz respeito à materialidade acompanha o espírito imortal por ocasião do seu retorno à vida espiritual, por ocasião da sua ida para a erraticidade. Então, assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer por ser o mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço, do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Então, na realidade, o mestre veio nos trazer e nos deixar muito claro que o verdadeiro sacrifício que Deus espera de cada um de nós é a nossa mudança moral, a nossa capacidade de perdoar aqueles que se equivocam conosco. Porque a partir do momento que nós, perdoando quem se equivocou, quem nos ofendeu, quem nos agrediu, enfim, nos causou alguma espécie de prejuízo de qualquer natureza, e se essa for a nossa ação, e aquele a quem prejudicamos também nos perdoar, vejam que a possibilidade de crescimento e de evolução destes seres é extremamente grande, porque o mestre veio nos dizer, é sacrificando o nosso orgulho, porque o orgulho é o grande dificultador da nossa evolução, é o grande dificultador do nosso crescimento, da nossa transformação. E a doutrina espírita, ela trabalha de uma forma muito intensa essa questão da nossa transformação, da superação do nosso orgulho. Podemos nós, muitas vezes, achar que não somos orgulhosos, mas, como dissemos inicialmente, a partir do momento que habitamos um mundo de provas e expiações, caracterizado por ser habitado por espíritos imperfeitos, naturalmente, num grau maior ou menor, nós temos todas as imperfeições. E o orgulho é uma delas, que, segundo os benfeitores nos colocam, e a doutrina espírita dá uma ênfase muito grande nessa necessidade de superação desse orgulho, porque ele é a matriz, ele é a origem, juntamente com o egoísmo, de todas as outras imperfeições morais, de todas as outras causas das nossas quedas, das nossas dificuldades de seguirmos em frente na nossa caminhada. Então, muita atenção, muito cuidado, todos nós, para trabalharmos através do autoconhecimento, identificando o orgulho, esses sentimentos que são dificultadores, como dissemos, da nossa evolução, e trabalharmos para que possam ser superados. Principalmente o orgulho e o egoísmo, porque a partir do momento que conseguimos ter um controle sobre o orgulho e o egoísmo, os demais, naturalmente, tenderão a ser controlados e superados. E que a nossa busca seja na questão do desenvolvimento das virtudes opostas às imperfeições morais que estivermos dispostos a combater, a superar, eliminando da nossa existência aquelas causas, aqueles obstáculos impeditivos da nossa evolução e do nosso crescimento. Então, é importante que a gente perceba que os tempos passaram, usos e costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais, desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais.
Por incrível que pareça, é importante que, como nos foi colocado, o tempo passou, mas os ensinos do mestre continuam atuais, nos mostrando a necessidade de trabalhar essas questões que são enfermidades para o espírito, as nossas imperfeições, os vícios, né, morais, os vícios espirituais, a nossa agressividade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, enfim, toda essa gama de sentimentos que são contrários à lei de Deus, são contrários aos ensinamentos que o Mestre nos trouxe, são sentimentos que dificultam essa nossa caminhada, como dissemos. Então, é importante a gente sempre estar atento a essas circunstâncias, a essa situação, para que verdadeiramente possamos realizar e cumprir os nossos objetivos. E estando atento a essa questão das imperfeições morais, que, como vimos, como o próprio mestre sempre considerou, são as chagas da humanidade, né? São enfermidades, são situações que são dificultadoras da nossa ascensão moral. Então, não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar seus princípios, não, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos, isso no dia a dia da nossa caminhada, se não houver uma melhoria de sentimentos, de pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma pessoa melhor. Então, muitas vezes, o que ocorre é que, ao chegarmos à casa espírita, ou até mesmo ouvir uma palestra, ainda que seja da forma que estamos realizando virtual, acharmos os ensinamentos, acharmos a doutrina, enfim, como algo edificante, algo que tem tudo a ver, mas só isso não basta. É importante que nos conscientizemos que não adianta apenas considerarmos-nos cristãos, por exemplo, porque eu frequento o centro espírita, eu vou à missa, enfim, eu vou à atividade religiosa, ao círculo religioso ao qual eu pertença, mas se eu não colocar em prática aquilo que os segmentos cristãos nos colocam como necessário, mas apenas achando bonito, achando algo que realmente é interessante, mas há a necessidade de exercermos, de praticarmos aquelas ações que o Mestre nos deixou como caminho necessário para que possamos atingir a condição de nos tornarmos espíritos melhores. E é importante que a gente tenha sempre em mente que nós não estamos em uma existência física apenas a passeio. Hoje em dia, a gente encontra muitas circunstâncias em que as pessoas sentem dificuldade de entender o sentido da vida. Na realidade, estamos na busca da nossa melhora, da nossa transformação moral, do nosso crescimento, da nossa evolução como espírito. E que a nossa passagem por uma existência física não seja apenas uma estação de passeio, onde a gente esteja aqui em turismo, né? Que o trabalho necessário possa ser realizado e esse trabalho está diretamente relacionado à nossa transformação moral, realizada a partir do nosso esforço, porque a gente tem convicção que nos transformarmos moralmente é algo muito difícil. Uma mudança no sentido material, uma troca de situações das mais diversas condições, é relativamente fácil. O problema é superarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa agressividade, quais sejam as transformações morais. Essa situação é extremamente difícil e depende muito do nosso esforço e da nossa determinação em atingir esse objetivo. Então, isso a gente não pode esquecer jamais. É um grande compromisso que nós temos. E antes de reencarnarmos, não tenhamos a menor dúvida que nós assumimos compromissos com a espiritualidade nesse sentido, nessa busca, nesse esforço, que muitas vezes, pelo fenômeno do esquecimento que se abate sobre nós quando assumimos um corpo físico, nós esquecemos e muitas vezes ficamos nessa condição, nessa situação de não sabermos exatamente qual o caminho a seguir.
mas é importante que a gente tenha convicção do que o caminho é o bem, é a realização da caridade que o Mestre colocou como fundamental para a evolução do espírito, que ele chamou de para atingir o reino dos céus, mas no seu verdadeiro sentido, que a gente sabe verdadeiramente qual seja a evolução, o crescimento, a transformação moral. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto que o orgulho ainda predomina sobre as diversas maneiras nos corações e nas mentes dos homens. Mais uma vez, a questão do orgulho como impeditivo para o perdão, que o mestre recomendou com muita ênfase a necessidade de perdoar, porque é a partir do perdão que nós crescemos. E se o orgulho está muito presente em nós, como dissemos, a matriz de todas as imperfeições morais, com toda certeza esse objetivo será muito difícil de ser atingido. Então, o alvo na nossa caminhada é o orgulho, combate ao orgulho, ao egoísmo e, por consequência, e por conseguinte, todas as demais imperfeições que são desses dois males derivados e os grandes causadores. Então, muita atenção, muito cuidado com esses sentimentos que são extremamente dificultadores da nossa caminhada. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente. E, naturalmente, a partir do momento que estamos analisando qual é a oferta que Deus mais aprecia em relação à vinda de nós, então, que jamais esqueçamos a necessidade de superação das imperfeições morais que todos nós apresentamos, independente das circunstâncias em que nos encontramos na caminhada. Todos temos o que melhorar, o que transformar em nós, como espíritos imortais. Então, todavia, sempre nos voltamos para Deus no altar da nossa consciência, numa prece de louvor ou de agradecimento, ou para pedir. Em qualquer lugar, devemos, pelo menos nesse instante, estar com o coração puro. Então, é importante a necessidade, a orientação do Mestre de estarmos com o coração puro, coração livre de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa, qualquer desejo de vingança, de qualquer ressentimento de uma forma geral, independente do que nos tenha sido feito. Se alguém nos prejudicou, que possamos verdadeiramente perdoar, porque todos nós somos necessitados do perdão dos nossos companheiros de jornada, assim como do nosso Pai. Porque quem de nós pode dizer que nunca prejudicou alguém? Então, em qualquer circunstância, seja da menor situação de uma palavra mal colocada, de uma palavra maldita, enfim, de uma ação efetiva realizada, então, em qualquer circunstância, em qualquer uma das circunstâncias, todos nós somos necessitados do perdão dos nossos semelhantes e do nosso Pai. E como nós, então, necessitados que somos desse perdão, não somos capazes de perdoar aqueles que porventura se equivocaram também conosco. Então, se a gente prestar atenção na prece, na oração que o Mestre nos deixou, o Pai Nosso, nós vamos ver lá em determinado momento que diz que devemos que devemos perdoar, pedimos ao Pai, né, que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. E que tipo de perdão nós estamos verdadeiramente executando? E se nós estamos pedindo para sermos perdoados como perdoamos, se nós não perdoamos, naturalmente, como queremos que o nosso Pai nos perdoe? Então, é importante a gente refletir, porque nós estamos condicionando o perdão que estamos pedindo ao perdão que oferecemos aos nossos irmãos de caminhada. Então, que seja verdadeiramente um perdão de coração, não simulado, um perdão caracterizado pela ação realmente de desfazer qualquer espécie de vínculo em termos de sentimentos
desarmônicos em torno de sentimentos contrários à lei de Deus. Então, desprovido de ressentimentos, sem sentimentos negativos, com a confiança, a simplicidade e a humildade de uma criança. Essa é a condição necessária para que possamos nos dirigir ao Pai. Como uma criança, na sua infinita pureza, sem nada de maldade. Essa verdadeiramente é a condição que, antes de nos dirigirmos ao Pai, devemos buscar nos encontrar. Então, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Isso está lá em Mateus, versículo 8. Então, é importante a gente ter essa convicção. E o mestre, quando se referia a que deixássemos chegar até que fosse deixado chegar até ele as criancinhas, ele se referia principalmente no sentido simbólico de que ali estava um ser desprovido de qualquer sentimento, e normalmente é a condição das crianças, né? A ingenuidade, a falta de maldade, enfim, a caracterização do ser praticamente puro. A gente sabe que a pureza não a perfeição não é desse mundo ainda, né? Mas na situação de criança, ela ainda está desprovida de todos esses sentimentos que comprometem a nossa caminhada. Em assim dizendo, com a vontade de ter um dia uma consciência tranquila e paz no coração, vamos como podemos manter essa atitude de não nos sentirmos ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração. Então, é importante que a gente perceba que esse é o sentimento que temos que procurar desenvolver, temos que procurar manter. Não apenas naquele momento em que nos dirigimos ao Mestre, nos dirigimos ao Pai em oração. Isso, naturalmente, começa nesse momento e é uma exemplificação, mas deve ser algo que deva acontecer conosco no nosso dia a dia. Então, começamos por esse momento, como uma referência. E a partir do momento que nós absorvemos e assimilamos essa condição no nosso modo de agir no dia a dia, passamos a agir dessa forma sempre. E é exatamente aí que começa a situação de transformação, a situação de mudança, porque começamos a exercitar em alguns momentos da caminhada, e aquilo vamos aumentando no nosso dia a dia, até que chega um momento que aquilo passa a ser constante, passa a ser a forma corriqueira de agirmos ao longo da nossa caminhada. Mas o mais frequente possível, porque esse sacrifício é mais agradável a Deus e o mais benéfico para nós, homens da terra e espíritos em desenvolvimento. Então, é importante que nós, ao longo da nossa caminhada, possamos agir dessa forma. Como dissemos, não apenas naqueles momentos específicos, não apenas naquele momento das nossas preces. Naturalmente, é o início, mas que passe essa condição a ser a nossa condição de normalidade, o nosso dia a dia, a nossa capacidade de perdoar, de não absorvermos qualquer situação que julgamos muitas vezes ofensa. Algumas até pode ser, o Chico mesmo já nos dizia, não nos preocupemos se eu não fiz algo, e ainda que alguém pense que eu fiz. Eu não fiz, fico com a minha consciência tranquila. Deus sabe o que passa em segredo em nós. Mas, se foi feito, que também exercemos a capacidade de perdoar. E se o outro, como dissemos, também nos perdoar, vejam o quanto a humanidade evolui, o quanto a humanidade melhora em termos da convivência entre os espíritos que se encontram na sua caminhada. Então, para concluirmos, meus irmãos, que possamos compreender que verdadeiramente é o perdão que liberta
e não a vingança. Porque muitas vezes se tem a impressão de que se ao me vingar de alguém que tenha me prejudicado, eu vou conseguir ter paz, eu vou conseguir ter sossego. E verdadeiramente não é isso. Porque se o irmão, se verdadeiramente o irmão me prejudicou e eu me vingar, ele se comprometeu com a lei de Deus e a partir do momento que eu me vingo, eu passarei a me comprometer também, a ser um endividado também da lei de Deus. Mas se eu perdoar, na realidade, estou atingindo os objetivos que o mestre e que o Pai espera de cada um de nós. Estou realizando verdadeiramente o sacrifício que mais agrada a Deus, qual seja a minha capacidade de perdoar. E quando se perdoa, quando se tem compaixão pelo nosso semelhante, nós estamos demonstrando evolução, evolução espiritual. E esse é o grande objetivo de todos nós ao longo da nossa caminhada. Meus amigos, era essa a reflexão que tínhamos para hoje. Esperamos que ela sirva para que a gente possa tirar um pouquinho de ensinamento, um pouquinho de exemplificação em relação àquilo que o mestre nos deixou, e exatamente esse é o objetivo, e que a paz do mestre esteja conosco. Agradecemos a Deus a mais esse momento, a mais essa oportunidade, e que cada irmão que esteve conosco possa fazer as reflexões necessárias, tirando os ensinamentos, de forma a que possa colocar em prática na caminhada e assim atingirmos os objetivos da reencarnação. Que assim seja.